Bom, se você chegou aqui, provavelmente você já viu em algum lugar alguma pessoa dizendo: caramba, eu exagerei esse final de semana, logo eu preciso ir urgentemente para uma dieta de déficit calórico. E o que é legal é que geralmente essa fala vem de um leigo e é corroborada por um especialista, como um nutricionista. Ele vai lá e dá o que esse indivíduo quer. Ah, não, você está se sentindo culpado porque você exagerou, ganhou 1 quilo. Então vamos para o déficit calórico. Só que existe um fato correto e um fato incorreto sobre isso. O fato correto é que, de fato, se a pessoa fez superávit calórico, entrou em superávit calórico, ela for para o déficit calórico, ela vai recuperar provavelmente o peso ganho. Isso chama-se, na literatura, CICO, ou no termo mais popular, CICO, que representa as letras iniciais das palavras calories in, calories out. Ou seja, se as calorias que entram são iguais às calorias que saem pelo gasto energético total, você fica em equilíbrio calórico. Se você consome menos calorias do que você gasta, você perde peso. Se você consome mais calorias, se entram mais calorias do que aquelas que saem, você entra em superávit calórico e você ganha peso. Isso é um fato, tá? Isso acontece e é até um tipo de cálculo que é utilizado na clínica. E quando eu falo clínica, eu não estou falando da sua prática clínica, porque isso é óbvio, mas no hospital, tá? Quando uma pessoa está internada. Onde eu estou querendo chegar? Que de fato isso acontece. Mas será que essa pessoa que perdeu peso através dessa máxima, ela realmente precisa fazer dessa forma? Por quê? Se a pessoa ela tá buscando isso e vivendo numa sanfona, tá emagrecendo e engordando, é muito engraçado porque ela pensa que tem que ficar em déficit calórico por um longo período e para sempre. De fato, quando você vai ler a guideline da ABESA, que é a Associação Brasileira de Obesidade, ela fala que o déficit calórico precisa ser prolongado e até encarado como um estilo de vida para indivíduos obesos, o que leva a todo mundo a acreditar que o déficit calórico, para ser eficiente, ele precisa ser contínuo, ou seja, ele precisa ser incorporado no estilo de vida da pessoa. E muitas pessoas levam isso realmente a sério. Não estou falando que não é para levar. O problema é que gera muita culpabilização, principalmente porque a taxa de reganho de peso, ou seja, a taxa de déficit calórico que falha a longo prazo, ela é mais de 80%. Com medicação, com dieta, com qualquer intervenção, o déficit calórico é unanimidade. Cuidado quando vocês forem falar sobre isso, porque assim como eu, vocês podem ser chamados de terroristas, mas está na ABESA, que é uma guideline formulada com muita pesquisa científica. E legal, a ABESO ela fala pra gente que o déficit calórico tem que ser contínuo, tem que ser um estilo de vida, ou seja, tem que ser realizado na maioria das vezes, e eu até concordaria se não fosse essa taxa bizarra de reganho de peso que beira os 80% ou mais. Bom, encucado a respeito disso, fui procurar na literatura alguma evidência que mostre que existe uma forma diferente de lidar com isso, porque afinal de contas, esses 80% que reganham, 20% conseguem. E o que explica isso? Vamos lá. O que talvez eu acredite que explique isso está em um artigo que analisou o efeito da restrição calórica contínua versus a restrição calórica intermitente, ou seja, intercaladas em dias consecutivos ou aleatórios, tá? Então, o que eles fizeram? Separaram dois grupos. O primeiro grupo ia ter um déficit calórico de 30%, ou seja, 2.000 menos 30% dá um valor energético total da dieta de déficit calórico de 1.400 calorias, ou seja, um déficit diário de 600 calorias. Um déficit até alto, tá? Moderado a alto. O outro grupo recebeu 4 dias de dieta isocalórica, ou seja, 4 dias comendo 2.000 calorias, mas o restante dos dias da semana eles ficariam
no consumo de apenas 30% do gasto energético total, somando, perdão, 600 calorias por dia. Ou seja, 4 dias isocalórico, no qual talvez nenhuma dieta fizesse efeito, mais 3 dias de um déficit calórico muito alto, de 600 calorias. Você pode colocar no papel e você vai ver que ambos os grupos teriam o mesmo déficit semanal, só que divididos de forma diferente. Ok. O que aconteceu? Ambos tiveram resultados estatisticamente significativos, o que significa que, por mais que um tenha se saído melhor que o outro, na estatística isso não teria uma diferença muito grande e também não provaria que um é melhor que o outro. Porém, o grupo de déficit calórico intermitente, aquele que a pessoa poderia ficar 4 dias em equilíbrio comendo 2.000 calorias e 3 dias em um déficit calórico maior, bem exagerado, teve uma pequena vantagem, embora não estatística. Mas, Lucas, o que isso representa? Que talvez você não precise ficar, ou o seu paciente não precise ficar todos os dias em déficit calórico. E talvez isso explique aquele problema que eu mencionei alguns minutos atrás, de que talvez o sucesso atrelado ao longo prazo da perda de peso com um déficit calórico está em fazer a manutenção do déficit calórico, jogando esse número de muito pequeno em calorias para dias a qual você pudesse comer com equilíbrio, ou seja, dentro da faixa isocalórica. Pessoal, estou falando um pouco rápido porque eu quero deixar os vídeos mais palatáveis possíveis, tá? Se por algum momento vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem voltar ou vocês podem me dar um feedback aqui, eu acho que tem uma caixinha aqui embaixo nos comentários para eu saber se a didática está em um ritmo interessante para vocês. O interessante é a gente errar e corrigir, tá bom? Peço perdão se eu estiver sendo muito rápido, mas é que eu me empolguei com esse assunto. E ok, a gente descobriu que o déficit calórico ele não precisa ser um estilo de vida adotado à risca. Você não precisa fazê-los todos os dias. Primeiro, nós somos humanos. Nós temos ali demandas na vida. Trabalho, relacionamento, família. E nem sempre é possível viver em déficit calórico. O que, por sinal, é um dos fatos que mais está atrelado a abandonos de dieta. E quando você faz uma dieta para um paciente, você não quer que ele abandone de jeito nenhum, porque nós sabemos hoje que a adesão à dieta é o que garante o sucesso dela. Então, vamos supor que uma pessoa esteja se martirizando porque não conseguiu ficar em déficit calórico os 28 dias ou 30 dias do mês. Cara, é basicamente muito tópico que isso aconteça. E se isso acontecer, a pessoa pode tentar desistir em algum momento. Onde eu estou querendo chegar é que nós temos um ciclo insustentável de manter déficit calórico para sempre, porque isso não é um estilo de vida que é sustentável. Vamos citar a psicologia comportamental. Você pode perguntar para qualquer psicólogo: você conhece algum paciente que conseguiu ter uma adesão em qualquer hábito novo que ele queira na vida, se ele não conseguir enxergar benefício naquilo, se ele só ver o que ele está fazendo como punição? Ou seja, se a pessoa está procurando você para fazer déficit calórico por punição, provavelmente vai funcionar na primeira semana, no primeiro mês ou até 2 meses. Mas não é um hábito que vai ser consolidado como um estilo de vida, conforme a Abeso deseja. Porque quando a gente está falando de indivíduos com obesidade, a gente está falando de um índice de massa corporal muito alto, e precisa ser reduzido com o tempo, com 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Não tão rápido quanto 1 mês e 2 meses. Por isso, o estilo de vida. Para você perder e para você manter a perda. E essa é uma forma que só é sustentada quando você sabe ou o que fazer, ou como estilo de vida. E como a gente sabe que manter um estilo de vida de déficit calórico, assim por dizer, é totalmente extremista e impensado, esse dado desse artigo mostra pra gente que tudo que importa é o déficit calórico semanal, tá? Ponto interessante. Você não vai sair por aí falando também para o seu paciente que ele pode exagerar em um dia, sendo que nos outros dias ele compensa.
porque você só vai piorar a situação. Ele vai entender que isso é uma compensação e não um benefício. Então, o que eu, Lucas Barreto, faço? Eu não mostro para ele que ele precisa compensar os erros que ele fez. Porém, eu digo para ele que ele não precisa restringir todos os dias da semana. Eu geralmente recomendo que ele restrinja em alguns dias que ele não faz um treino muito pesado e que ele deixe essas calorias no ponto isocalórico para ele consumi-las quando ele tiver que fazer exercícios mais pesados. Por quê? Se ele conseguir fazer exercícios mais pesados, ele vai conseguir ter o maior sinal anabólico que estimula a hipertrofia. Com maior estímulo de hipertrofia, ele vai ter um maior gasto energético em repouso, induzido pela EPOC, aquele consumo de oxigênio pós-exercício. Além disso, ele vai ganhar mais massa magra, o que vai tornar o metabolismo dele um pouco quantitativamente mais gastão, tá? Literalmente é isso, quanto qualitativamente mais eficiente, conseguindo captar mais açúcar do sangue. Se ele for um paciente diabético, provavelmente ele vai ter benefício disso, porque ele ganhando massa magra, ele vai ter uma maior captação e redução da ação da insulina. Ou seja, vai ter uma ação ali intermediada, a insulina vai ser potencializada. Tá? E, ok, fora essas nuances, quando você mostra para ele que você tem um benefício e não uma compensação, a chance dessa pessoa ter uma menor sinalização que ela teve um fracasso reduz. Essa pessoa consegue ter uma maior adesão à dieta, o que talvez explique por que o grupo de déficit calórico intermitente teve um sucesso ligeiramente maior do que o grupo de déficit calórico contínuo, porque ela conseguiu ter uma adesão maior nos dias que ela não precisava ficar em déficit calórico. Beleza. Então, assim, ela não subiu para o superávit calórico. Ela falou, cara, já comi mais do que antes. Tá bom, vou parar por aqui. E é muito interessante você pensar dessa forma, porque você tira da sua mentalidade, da sua clínica, da sua intervenção, que você precisa fazer déficit calórico o tempo todo, porque pensa na situação de um indivíduo com obesidade. Ele sabe que precisa perder peso. Ele sabe que ele precisa compensar talvez anos de exagero calórico. Mas quando você não vê perspectiva, quando você não vê final, quando você não vê quando isso vai terminar, se você precisa restringir para sempre que aquilo que você andou comendo por 10 anos, você nunca mais pode comer, é extremamente doloroso do ponto de vista psicológico, porque nós como humanos, por mais que a gente precise emagrecer, a gente ainda tem desejos, vontades, ambientes sociais, ambientes familiares que a gente precisa conviver e, principalmente, estando exposto a esse tipo de alimento. Então é muito interessante, não que isso seja uma forma da gente ser bonzinho com o paciente, mas é porque hoje em dia na nutrição nós estamos tendo verdadeiros terroristas carrascos. Então, essa evidência científica desse artigo que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, espero que vocês leiam, ele foi um divisor de águas no meu atendimento, porque mostrou que não importa se de vez em quando você quer comer um pouco mais, portanto que a média geral seja um déficit calórico, isso é muito interessante. E para finalizar, quando eu falo de déficit calórico, eu não falo apenas do déficit calórico induzido pela alimentação. Vamos supor que você consuma as mesmas calorias que você gasta ao longo do dia. Mas você vindo de um déficit calórico e depois você indo para uma dieta isocalórica de 2.000 calorias e você percebendo que você estava treinando antes em déficit calórico e agora você vai treinar na faixa isocalórica, você vai perceber que você vai ter mais ânimo, tanto cognitivo quanto disposição. Você vai ter mais glicogênio para performar. Isso vai fazer com que a pessoa goste de fato de fazer atividade física. Ela não vai mais caindo pelas paredes fazer o leg press, ou fazer o agachamento, ou fazer um supino.
ela vai talvez com mais prazer, com mais intensidade e talvez ela comece a gostar mais do processo do que se ele tivesse sempre em déficit calórico, porque logo em seguida ele poderia perder a aderência e a adesão à dieta, o que comprometeria os resultados e também se ele continuaria fazendo isso a longo prazo. Então, em teoria, nem na teoria, tá? Ir para dieta isocalórica, portanto que a média semanal de déficit calórico fique em déficit calórico no final dessa semana, significa que essa pessoa vai reduzir peso, independente. Ou seja, ela não precisa ficar continuamente. Então eu estou sendo já redundante. Vou finalizar o vídeo, mas eu quero que vocês pensem. Não seria interessante que essa pessoa gostasse da atividade física porque ela está comendo um pouquinho mais naquele dia mais intenso do que se ela tivesse que todo dia ir em déficit calórico fazer aquela atividade física? Uma hora, talvez, a máquina iria quebrar. E eu nem falo da máquina física, e sim da máquina mental. Eu acredito que é ela que a gente tem que vencer quando a gente está falando de perda de peso. Bom, esse talvez seja o primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Vou esperar o feedback de vocês aqui embaixo, tá? E sejam bem-vindos. É só o começo.